Boa noite, pessoal. Nós vamos começar a nossa aula de uma forma um pouquinho mais diferente. Hum, Teve um dos nossos alunos que perguntou como é que nós fazemos a questão da criação das nossas planilhas para nós visualizarmos, fazer uma visualização. Eu esqueci de explicar como é que eu posso fazer. Eu estou até aqui com o meu Gemini aberto e aí eu vou mostrar aqui para vocês. Eu posso, por exemplo, eu quero criar uma planilha. Crie uma planilha que contenha dados como estados do Brasil, pedidos de produtos, categoria de produtos e produtos baseados em escritório. Nisso, quando eu clico aqui em OK, ele pode estruturar aqui uma planilha para mim, certo? Ele faz essa estrutura da planilha para mim. E aí aparece aqui para mim exportar essas planilhas, para exportar essas planilhas. Beleza, eu exportei as planilhas. Na hora que eu abro ela aqui, ele já abre ela aqui e eu posso convertê-la para tabela. Isso aqui é uma parada muito interessante, cara, do Google e da IA do Google. Que eu posso simplesmente fazer planilhas aqui com vários tipos de coisas, em várias relações. Eu posso fazer uma infinidade de coisas. E aí eu quero ali salvar entre arquivo CSV, o arquivo em Excel. Eu venho aqui, posso salvar em Excel. Eu não vou salvar, né? Porque aqui só mostra para vocês. E posso salvar também em arquivo CSV. Em arquivo CSV para poder mostrar como é que eu faço aquela implementação dos dados. Pego os dados ali do arquivo CSV e puxo ele lá na própria planilha, né, de TXT para CSV para transformar em Excel mesmo, em XLSX. Então, é isso, é muito bacana. Podemos ver aqui que está interativo o nosso gráfico, ou nosso gráfico não, nossa planilha. Nós podemos aqui filtrar algumas coisas nela também. Tá aqui os nossos filtros. Então, isso é muito bacana. É, Podemos ver aqui que ele realmente cria uma relação da nossa planilha. Então é isso, galera, que eu queria mostrar para vocês aqui no começo. E fiquem aí com o vídeo da nossa aula. Valeu! Gravando. Tá bom? Pronto. Ajeitar sua câmera. Pronto. Boa noite, pessoal. Chegamos agora na nossa unidade 5, a última do nosso mini curso, onde vamos falar sobre as melhores práticas na construção de visualização e painéis. E também vamos analisar um estudo de caso real para entender como o Tableau ele é aplicado no nosso mundo profissional, certo? Mas antes da gente começar a nossa aula, boa noite, Cislane. Boa Antes da gente noite. começar a nossa aula da unidade 5, vamos recapitular o que a gente viu na aula de ontem. Na aula anterior, a gente aprendeu como criar dashboards completos e histórias visuais dentro do Tableau. Vimos como reunir gráficos em uma mesma tabela, adicionar filtros interativos e montar uma narrativa com começo, meio e fim, para apresentar os insights de forma clara e convincente. Agora, com essas ferramentas na mão, é hora de é uma hora de pensar, é a hora de pensar em como usar o Tableau com inteligência, clareza e foco no usuário final. Vamos explorar dicas práticas que vão melhorar a forma como vocês montam seus gráficos, dashboards e histórias. E também vamos dar um exemplo real de um painel criado por empresas e profissionais para inspirar vocês. Vamos falar sobre o que fazer e o que evitar, como escolher o gráfico certo para cada tipo de dado e como apresentar os dados de uma forma
da melhor forma possível, respeitando o objetivo da análise e o público que vai consumir essa informação, certo? Agora que já sabemos como criar visualizações e montar dashboards, vamos dar um passo além, certo? E falar sobre algo que é essencial para deixar tudo mais claro, mais profissional e mais impactante, que é a aparência dos seus gráficos. Fontes, cores, sombras, alinhamentos, bordas, linhas, tudo isso faz parte da mensagem que o seu gráfico está passando. Não são apenas detalhes estéticos. Esses elementos influenciam diretamente na formação de como as pessoas interpretam os dados, certo? O Tableau, ele já vem com padrões visuais bem ajustados, o que facilita bastante a criação de visualizações limpas e bem estruturadas. Mas a personalização ainda é possível. E quando ela é bem feita, valoriza muito mais a sua análise, valoriza muito mais o seu gráfico. Imagine um gráfico com um texto pequeno, cores muito fortes e mal combinadas, sombras desnecessárias e tudo desalinhado. Mesmo que os dados estejam corretos, ele perde credibilidade e confunde quem está olhando, certo? Por um outro lado, uma visualização limpa, com elementos bem organizados, títulos claros e uso inteligente de cores, consegue transmitir a mensagem com rapidez e elegância, certo? As melhores práticas que vocês devem ter em mente. Primeiro, escolher fonte legível, certo? Usem tamanhos adequados e evite misturar estilos diferentes. Use cores com propósito, que é para destacar apenas o que for necessário. Evite exageros de cores fortes. Evite bordas e linhas em excesso. Mantenha o gráfico limpo e sem distrações. O alinhamento importa. Seria o quê? Os títulos, legendas e gráficos devem estar bem organizados visualmente. Destaque com sutileza. Se você, por exemplo, for usar uma sombra ou negrito, que seja para enfatizar algo relevante. Use o espaço com equilíbrio, que é evitar gráficos muito apertados ou com excesso de informação. E aproveite essas dicas de ferramentas, que são os tooltips, que é a parte de você incluir informações úteis quando o usuário passar o mouse por cima de um ponto de gráfico. E é um espaço extra que explica os dados sem poluir, sem poluir o visual. Essas boas práticas ajudam a transformar um gráfico comum em uma visualização que realmente comunica bem e impressiona o público-alvo. O foco sempre deve ser o quê? Na clareza, né? Que o seu gráfico não precisa ser o mais bonito, mas ele precisa ser o mais compreensível, certo? Agora, uma dessas práticas é formatar do maior para o menor. Só um instantinho. Primeiro, do maior para o menor. Quando você quiser ajustar a aparência de fontes, títulos, bordas, etc., siga o fluxo de trabalho do maior para o menor. Isso significa que você começa pela parte de trabalho inteira, depois passa para as planilhas e só por último pelos elementos individuais do gráfico, certo? Isso ajuda a você ganhar tempo e manter a padronização visual. Para isso, clique com o botão direito, cadê meu mouse? Clique com o botão direito no gráfico e selecione formatar. Quando você clicar, vai aparecer essas opções, certo? Você clica em formatar e depois vai abrir essa daqui, certo? Uma aba vai aparecer, entendeu? Com as opções de ajustar fonte, alinhamento, bordas, sombreamentos e muito mais, certo? Então, uma das dicas de ferramenta é essa parte aí, do maior para o menor, certo? Que é essa parte de formatar. Agora vamos para alterar a cor com objetivo. A cor é uma ferramenta poderosíssima no gráfico. Ela precisa ser usada com intenção, certo? Com a clareza. Para mudar as cores, certo? Você vá até o cartão cor no Tableau e clique em editar cores, certo? Se você quer destacar um dado importante, por exemplo, você pode usar cores neutras para geral e uma cor vibrante, uma cor forte que chame a atenção para o destaque, certo? Se você quiser que essas cores combinem com a identidade visual da empresa, dá para você criar até uma paleta personalizada, certo? Ó, os campos discretos são os campos que apresentam valores únicos. O Tableau associa automaticamente os campos discretos com paletas categóricas, que apresentam cores projetadas para se diferenciais uma das outras, certo? E, ao mesmo tempo, trabalharem bem juntas na visualização como um todo. Vamos lá.
você já tem o seu gráfico todo montadinho, só que você quer fazer esse destaque. Você vai nessa parte aqui de cores, certo? E clica em editar cores. Vai abrir esta aba aqui, ó. Aí você escolhe a paleta de cores, certo? O Tableau ele já disponibiliza vários aqui, ó. Na prática, na verdade, o André já mostrou essa parte aqui, entendeu? Mas eu estou enfatizando aqui porque ela é uma excelente dica de ferramenta, certo? Ah, e um detalhe importante que seria esses campos discretos. Que são esses daqui, ó, que você pode mudar, certo? Agora vamos para a parte de limite de uso de cores. Usar muitas cores ao mesmo tempo pode parecer até mais bonito, certo? Mas geralmente só distrai quem está tentando entender o gráfico. Mantenha um número limitado de cores e use variações sutis, se necessário, certo? Às vezes um gráfico com menos cores chama menos atenção, mas comunica muito melhor, certo? Outra dica é as fontes com legibilidade. O Tableau já usa fontes pensadas para leitura em telas pequenas, mas se você quiser trocar fontes, escolha fontes simples e legíveis, como a Arial, a Verdana, a Times New Roman ou a Lucida Sans. São uma das melhores fontes que eu recomendo, certo? Para você mudar as fontes, o processo é o mesmo da formatação geral, certo? Você vai lá em cima, na aba lá em cima, e tem a parte de você o quê? Formatar, certo? Quando você quiser formatar, você bota para formatar o quê? A fonte, né? Ou você pode formatar seu alinhamento, a sombra, as bordas e as linhas, certo? Quando for, aí vai aparecer essas abas aqui, ó. Aí vai aparecer a parte do quê? Da fonte. Na hora que você clicar, a fonte padrão é o Tableau médio, mas você pode colocar outras, certo? Na minha opinião, duas que eu mais recomendo, a Arial ou a Times New Roman, certo? São uma das melhores, certo? Agora aqui são algumas as dicas de ferramentas, são aquelas janelinhas que aparecem quando o usuário passa o mouse sobre o ponto do gráfico. Elas são uma ótima oportunidade para você reforçar informações sem poluir o visual, certo? Você pode personalizar essas dicas clicando em planilhas lá na aba superior, certo? Ó, nessa aba aqui superior. Aqui tem a parte da nova planilha, beleza? Aí se desce aqui tem a parte de dica de ferramenta, certo? Você pode destacar valores importantes, certo? Colocar texto explicativo, mudar a cor ou o tamanho do número na dica. E até organizar as informações para que fiquem mais claras, certo? São detalhes pequenos, sutis, mas podem fazer uma grande diferença na experiência de quem vai interagir com essa visualização. Vocês podem perceber que aqui ele mudou. Na parte de contagem de pedidos, ele queria o quê? Ele queria destacar. Então, na parte de dica de ferramenta, ele o que? Destacou. Você pode ver que tá num tamanho maior e deixou o que? A cor vermelha, que é uma cor que chama muito destaque, certo? Agora nós vamos para agora que já aprendemos essas práticas visuais, desde a formatação, né, e uso consciente de cores, de fontes e dicas de ferramenta, é hora de ver tudo isso na prática aplicado ao cenário real. Essa próxima etapa, que vai ficar com o meu parceiro André, é um estudo de caso, onde a gente vai analisar e construir um exemplo de um exemplo mais completo de um caso. Nós vamos fazer desde a parte de você pegar os dados até você criar uma história, certo? Então agora eu vou passar a palavra para o meu parceiro André, que vai conduzir essa parte prática para vocês, certo? Ele vai mostrar como, né, conectar os dados, ajeitar tudo direitinho, fazer os gráficos, dashboard e história. Literalmente é um estudo de caso. Vamos imaginar mesmo que a função que ele vai fazer, você receber um dado e você tem que criar uma história com esse gráfico. Então, desde aquela parte lá do dia 1, dia 2, tudo vai ser feito aqui agora, certo? Então, André, boa sorte, viu, meu irmão? Obrigadão, Pedro. Boa noite a todos. Galera, antes de eu começar a compartilhar a tela aqui, é, falar aqui para vocês uma questão muito importante aqui, sobre uma ferramenta que ela não faz parte do Tableau, mas ela é uma ferramenta muito, muito, muito interessante. Pode falar, Antônio. Oi, Yuri, tem uma dúvida aí no chat. Dá uma É, dica de base de dados bacana. Depende do que você quer filtrar, Yuri. Você pode ali pegar uma base de dados, por exemplo, sei lá, em relação ao Spotify, que foi uma atividade que nós fizemos. Só que no caso, nós não fizemos ela no próprio Tableau. Você pode pegar uma relacionada a mapas. Tem essa questão dos pedidos, tem essa questão também de várias filtragens. Pode falar, Marcelo.
É eu. Yuri, assim, essa dica de base de dados, só para eu entender, seria algum site onde tu pode pegar essa base de dados? Seria mais ou menos isso? Se for, tem o Kangol, que ele É isso. Então já disponibiliza. já 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 vou montar uma lista de sites aqui, entendeu? Que são várias bases de dados boas. Viu? Pronto, fechou. Bom, continuando aqui a nossa linha lógica, eu vou falar aqui um pouquinho sobre inteligência artificial. No caso, existe o ChatGPT e existe o Gemini, que são as duas plataformas que eu mais uso. Por que que eu estou falando dessas duas inteligências artificiais aqui? Porque nós usamos bastante ela aqui, não para poder, faz uma prova aqui para mim, mas sim para poder guiar a gente ou até mesmo ajudar nós a filtrarmos ali algum tipo de algum tipo de dado ou até incrementar em algum arquivo, porque podemos ali colocar um arquivo dentro ou algum print de um arquivo e guiar a inteligência artificial a produzir esse arquivo para nós. Por exemplo, esse exemplo aqui que vamos utilizar hoje, ele foi feito e foi aprimorado pelo Gemini. Ele estava bem, como é que diz, nu e cru. Eu fiz várias adaptações nele ali para poder filtrarmos e eu vou mostrar elas aqui agora para vocês. O nosso estudo de caso aqui, antes de eu começar a mostrar aqui minha tela, ele vai ser de uma empresa, né? A empresa DataVile ou DataVille, vocês que dizem aí. Bom, o estudo de caso é o seguinte: a empresa fictícia DataVile precisa da nossa ajuda para entender melhor o desempenho das suas vendas ao longo do tempo e por localização. O nosso desafio será construir uma história visual no Tableau que responda as seguintes perguntas cruciais para a DataVile. É, Qual o estado que se pedir mais produtos? Como o produto em relação às vendas da empresa evoluiu ao longo dos últimos anos, que no caso são os anos que eles disponibilizaram. Pois se puder, faz o processo para a gente ver. Ele tá Beleza, só, ele tá só explicando mais ou menos o que é esse estudo de caso, entendeu? Mas ele vai mas, fazer tudo mas na prática, ele, nem se preocupe com isso. mas esse processo que ele está falando aí, eu acho que acredito que seja da inteligência artificial, né? É, é isso mesmo. Eu faço assim, é rapidão, é tranquilo. Quais são as subcategorias de mercado que trazem a maior lucratividade para a DataVale e quais as que mais se destacam? Bom, eu vou agora começar aqui a compartilhar minha tela. Só um segundinho. Compartilhar a tela toda mesmo. Vocês estão vendo aí o meu Tableau aqui aberto, né? Tá, dá pra ver direitinho. Bom, ó, aqui estão os dois arquivos aqui que eu fiz, que foram disponibilizados pelo Gemini aqui. Tanto um como o outro foram feitos por lá. Deixa eu só botar aqui para ignorar para poder aparecer tudo certinho na aula mesmo. Pronto. A gente vê aqui que existe o estado, a cidade, o ano, categoria, subcategoria, produtos, quantidade de pedidos, vendas, o lucro. Aqui no caso, nessa planilha, ela não tinha a parte do estado. Por que que eu pedi para ele acrescentar o estado? Porque na hora da gente mexer ali com o nosso gráfico geográfico, nós não poderíamos ali colocar as cores dentro do nosso gráfico se não tivesse o estado. Se nós filtrássemos apenas pelas cidades, iam ficar aqueles pontozinhos e o gráfico ia ficar todo cinza. Às vezes é importante nós mostrarmos aquele gráfico, mas não fica mais bonito a gente mostrar daquela forma, com um gráfico todo colorido, com todas aquelas cores interessantes e vibrantes. É legal esse ponto. Também tem a questão da hierarquia, que é subcategoria, categoria e os produtos. No caso, assim, é, quando eu recebi essa planilha, ela tinha só a categoria e os produtos, a subcategoria e os produtos. Por que que eu adicionei a categoria aqui? Para poder fazer uma filtragem mais interessante ali e ficar um pouquinho mais organizado. Teve a questão das vendas também que eu coloquei aqui. Tinha só a quantidade de pedidos. Eu fui adicionando esses dados aqui para poder incrementar a mais na nossa base de dados ali, para nós filtrarmos melhor ela na prática. Então,
Agora, vou mostrar aqui no próprio Tableau mesmo, como é que nós fazemos isso. Abri aqui dois, eu não sei nem porque está aberto outro aqui, se eu só fechar esse aqui. Nós vamos pegar aqui o nosso arquivo, caso ele já está aqui pronto, ó, para poder buscar. Vamos abrir ele. E ele aqui já apareceu. Eu coloquei esse nome aqui mesmo. Esse ADC, no caso, é estudo de caso. Vamos aqui para a primeira planilha. Logo de cara, nós vamos criar algumas coisas aqui que eu vou explicar para vocês que é muito interessante. E quando você vai navegando pelo Tableau, ele vai te instigando a você ficar mexendo nele ali e encontrar cada vez mais alguns tipos de coisas. Então é muito legal, é muito interessante. Por exemplo, aqui no ano, você vê que o ano ele está como medida, né? Tem como a gente transformar o, o ano aqui em. Qual é o nome do outro negócio mesmo, Pedro? Porque tem medida e tem esse do. Dimensão. E dimensões. Quando você coloca aqui, ele está como um número decimal. Quando você clica aqui nesse asteriscozinho, você pode transformar ele para data, certo? Ó, você já transformou ele aqui para data. E agora aqui, clicando com o botão direito, você pode converter em discreta, que no caso ele vira dimensão. Isso é uma parada muito interessante do Tableau, que você pode realmente converter os dados. Por que eu falei da hierarquia? A questão da hierarquia. Aqui, ó, vocês podem ver que a categoria, os produtos, a subcategoria estão tudo jogado de um lado para o outro, certo? Se você quiser ali criar uma hierarquia, vocês viram que eu joguei para cá e ele botou aqui criar hierarquia, certo? Mas eu posso vir aqui, ó, lá embaixo tem um nome, criar hierarquia. Nós vamos aqui filtrando, ó. Podemos criar a hierarquia produtos. Como é que eu faço para poder colocar colocar essas dimensões aqui dentro? Eu só arrasto e jogo elas para dentro e organizo da melhor forma possível. Isso aqui é uma coisa muito bacana, é bem simples, mas é legal de ficar filtrando. Dá 20 centavos de zoom, cara, é muito difícil, velho, que eu acho que não tem como dar zoom aqui no Tableau. Deixa eu Não tentar consegue dar aqui. zoom, não, né? Não, mano. Eu tentei ficar fazendo isso durante a semana toda. Marcelão, tu sabe como é que dá zoom no Tableau ou não tem como? Cara, eu acho que dá pra tu fazer, sabe o quê? Usando a lupa do Google. A lupa do Google não, a lupa do Windows. Pronto, o Leonardo falou, usando a lupa do Windows. Tá, porra. NA. Aí, como é que eu faço pra voltar agora? É indo de novo lá. Pronto, aí, ó, a lupa bem, ó. Pior que não. Se deixar ela ativa aqui, eu acho que vai ter que ficar selecionando, né? Eu não mexo com isso aqui. Deixa eu ver de novo. É, não tá deixando eu Vê se, vai, mexer. vai, vê se tu arrastando o mouse, vê se aparece lá as coisas. Não. Sobe mais o mouse aí. Tá, você tá conseguindo ver agora aqui? Tá Só, melhor? tenta aproximar a mão um pouquinho. Isso aqui já Tá? por cima, peraí. Deixa eu ver se eu consigo botar, sei lá, 150, não dá. Vai na engrenagem. Não, acho que é outra coisa aí. Isso aqui é outra Não, coisa. tipo, é uma voz, é uma voz, é uma voz, é uma voz. Acho que não dá, não. Ah, É só se ficar assim, 200, entendeu? eu posso aproximar aqui, não tem problema não. Só pra poder o pessoal ver aqui um pouquinho mais. O negócio vai ficar puxando do outro coisa. Do outro monitor. Eu não Do consigo outro tela do mexer. monitor, né? Não vai dar não. Então, Hoje, não vai dar não, Yuri. o Tableau não tem essa flexibilidade Yuri, de aproximar. Infelizmente. É, agora aqui, seguindo a nossa lógica aqui, que nós já criamos a hierarquia, associamos um ano ali para datas. Podemos aqui começar
a criar os nossos gráficos. A primeira pergunta, no caso, foi qual estado que se pediu mais produtos, certo? Nós vimos lá na última aula que nós podemos aqui mexer com mapas geográficos. Nós clicamos aqui em latitude e longitude, não precisamos arrastar, que ele já gera nosso gráfico aqui bem bacana. Vocês lembram que eu falei há uns 5 minutinhos atrás a relação do estado e da cidade, que ele aplicava aqui as cores no mapa? Se eu arrastar aqui a cidade, ele vai aplicar isso aqui. Ele vai aplicar só os nomes da cidade e do estado. Só que, qual é o problema? Se eu quiser fazer aquela filtragem do mapa aqui, ó, ele não coloca aquelas cores. Então, o que que eu posso fazer? Eu relaciono apenas o estado aqui para a cor, o rótulo. Posso colocar aqui para cores, né, para poder aparecer. Vamos aqui clicando em mapas e ele já adiciona. Só que qual o problema? Se eu clicar aqui em mais, ele vai aparecer aquele outro campo de baixo de estado, que é a cidade. Mas ele volta a ficar com o mapa todo acinzentado. Então, o ideal para poder mostrar a visualização toda seria apenas o estado assim em si, o todo mesmo, que é mais interessante mostrar ele o todo mesmo. Podemos filtrar aqui as cores, sei lá, botar uma paleta de cores ali, sei lá, deixa eu ver aqui, colocar um vermelho para ficar um pouquinho mais distinto. Tem uma coisa muito interessante também que eu posso associar aqui, né? Deixa eu ver aqui se ele muda aqui, pronto. Ele criou um filtro para mim para ficar mais interessante. E aí eu associo aqui a paleta de cores. Clico aqui, ó, no vermelho aqui, atribuir a paleta e eu aplico. Pronto. Ficou mais interessante porque ficou com aquele aspecto de densidade por estado. A primeira pergunta foi o estado que mais pediu produtos. Então nós vamos mexer aqui com a quantidade de pedidos. Se eu O colocar na pessoal pode. apresentação aqui, que ele aparece. Deixa eu tentar aqui. Ah, tem. Mas é. Tem como? Eu não sei se tá mudando pro pessoal, mas eu tô tipo aproximando. Ah, pra mim não. Eu acho que é pra Meu próprio individual. pessoal mexer. Ah, É entendi. verdade, porque aqui, pessoal, valeu, Anderson, obrigado. Porque aqui aqui na tela onde tá mostrando o tablô, no canto inferior direito tem um zoom, entendeu? Vocês podem aproximar, entendeu? E vocês me podem puxar, se tiver alguma dúvida e alguma coisa que não estão enxergando direito. Valeu, viu, Anderson? Muito obrigado aí, galera. Bom, nós vamos mexer aqui com a quantidade de pedidos, né, por cidade. Nós pegamos aqui, arrastamos o pedido para rótulos. Nós já vemos aqui alguns dados. Podemos ver aqui que a cidade que teve a maior quantidade de pedidos é a cidade de São Paulo, certo? Nós podemos deixar ela clicada aqui, selecionada, mas isso nós vamos deixar para a história, para nós contarmos ali a nossa história. Nós vamos deixar aqui o gráfico de mapas de todos os estados que pediram os produtos. Não tem ali de maior ou para menor. Vocês podem ver aqui também que nós podemos inverter essa paleta de cores aqui. No caso, não vai mexer aqui com o gráfico. Mas, por exemplo, eu quero ver aqui o estado que tem mais pedidos. Aí eu venho aqui, clico nesse iconezinho de triângulo de cabeça para baixo e clico aqui em classificar. Quando eu clico em classificar, ele vai abrir aqui, classificar em ordem crescente e decrescente. Eu clico aqui em decrescente, pronto, ele já mostra aqui o o maior dado possível aqui de pedidos. Seguindo a lógica aqui, vamos colocar aqui um nome para nossa planilha. O nome para nossa planilha aqui, no caso, são as cidades com seus pedidos de produtos ou cidades do Brasil
em relação a pedidos de produtos. Adicionamos aqui o título, podemos mexer aqui com o título, adicionar algumas coisas, por exemplo, deixar ele em negrito. É uma coisa muito importante, precisamos aplicar aqui para poder ele atualizar. Podemos deixar, sei lá, essa paleta aqui, ou ciano. Ficou muito interessante aqui. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Tá bem explicado? Posso voltar alguma coisa aqui, galera, se vocês tiverem dúvida. Qualquer coisinha, levanta a mão, entendeu? Pode interromper a gente, não tem problema não. Certo, tá ok. O Irizão disse que tá ok. Segunda pergunta. Como o lucro em relação às vendas da empresa evoluiu ao longo dos últimos anos? Aqui nós percebemos aqui que ele já deu os dados específicos, né? Que no caso é o ano e a relação do lucro com as vendas. Então nós vamos usar gráficos compartilhados, gráficos em eixo duplo. Vamos aqui colocar, tanto faz, a medida para linhas ou colunas, nós vamos transformar elas duas de qualquer jeito. Vamos pegar aqui as vendas, certo? Nós podemos aqui ajustar para a exibição inteira, clicando aqui ó, em padrão, exibição inteira. Podemos ver que aqui existem apenas 3 anos, 2021 a 2023, certo? Aqui o lucro, que está em reais. Vocês podem ver aqui que ele já associou aqui os dois gráficos. E aqui é uma coisa bem interessante. Como os gráficos são praticamente a mesma coisa assim, de lucro por vendas, eles são compartilhados, é literalmente o mesmo gráfico. Para poder nós associarmos aqui a combinação dupla, podemos vir aqui ou em Mostre-me e fazer a combinação, né, do gráfico de barras com linhas. Ele já me deu aqui certos dados. Podemos filtrar também esses dados, colocar aqui, por exemplo, o lucro e podemos colocar também as vendas. Só que nós temos aqui que clicar em cima das nossas marcas aqui, que no caso são marcas de lucro e vendas. Viemos aqui ó, em rótulo, só precisamos adicionar. No caso aqui, nós vamos adicionar aqui, por exemplo, das vendas. Eu já adicionamos uma das vendas. Nós podemos aqui editar também, colocar uma paleta de cores para ela. Clicando aqui. Podemos aqui adicionar também a de lucro. Essa do lucro, vocês podem ver que ela ficou um em cima do outro, certo? Como é que eu posso resolver isso? Eu venho aqui em rótulo. Vocês podem ver que tem a parada do horizontal e do vertical. Se eu, se eu clicar aqui em qualquer um dos dois, ele não vai diferir se ele é horizontal ou vertical, dependendo do gráfico que eu estou mexendo. Ó. Por exemplo, eu estou mexendo aqui, ó, ele não está mexendo para nenhum lugar. Por quê? Porque esse gráfico aqui não é em horizontal, é na vertical. Eu posso adicionar ele aqui, ó, e posso colocar a direção para ele. Pronto. Adicionamos aqui os dados. Vocês podem ver que os dados aqui eles ficaram meio que um em cima do outro. Mas se nós passarmos aqui o mouse por cima, nós podemos mexer aqui, nós podemos aqui ver esses dados aqui. Só que isso aqui não é muito interessante, tá, pessoal? No caso, eles ficarem um em cima dos outros para visualização. Como o foco aqui vai ser mostrar o dado de 2023, eu vou deixar ele dessa forma aqui. Mas eu posso remover ele, certo? Posso mudar aqui também a nossa paleta de cores. Deixa eu ver se tem alguma coisa para mostrar para vocês aqui em relação ao gráfico. Acho que é em formatar, sim, em formatar. Você clica em cima do gráfico e você, com o botão direito, e você clica aqui em formatar e ele já vão aparecer aqui as fontes para você
formatar o seu gráfico ou a sua planilha inteira, certo? Você pode aqui, ó, vir aqui, por exemplo, no painel. Você já muda aqui certos tipos de dados. No caso, o painel são esses aqui, ó. São esses recursos aqui. Inclusive, você tem que selecionar o gráfico desejado para poder mudar. Por exemplo, eu estou mudando apenas esse aqui, ó. Apenas o lucro. Então, como a paleta de cores dele é um pouquinho mais escura, e não é interessante também jogar ele pro azul, né? Porque a pessoa não vai conseguir ver direito. Então, eu deixo ele mais no preto mesmo, para que fica legal. Podemos mexer aqui também na dica de ferramenta, que é quando nós passamos aqui por cima, o mouse por cima. Vamos colocar ali, por exemplo, um ciano ali. Vocês podem ver que ele mudou aqui. Quando você passa por cima, o mouse mudou os dados que ele apresenta aqui em cima desse gráfico. Então, é muito interessante. O Tableau ali, ele tem uma versatilidade de coisas que você vai ali até o infinito e além, literalmente. Você passa o dia todinho ali matando tempo em alguns tipos de gráficos. Nós vamos adicionar aqui agora uma paleta de cores aqui para lucro, por exemplo. Deixar aqui diferente. Vocês podem ver agora que ficou um pouquinho mais destacado, ficou melhor da visualização. E agora podemos aqui colocar um título para esse gráfico. No caso aqui, seria a relação, né? Se você colocarem o nome do título aqui em cima desse nome por planilha, que é um link que está linkado aqui embaixo, ele vai substituir, só que aqui embaixo não vai atualizar. Então, sempre interessante, galera, vocês criarem o título aqui da sua planilha aqui embaixo, certo? Vamos colocar aqui lucros por vendas nos anos de 2021 a 2023. Podemos aqui colocar também empresa DataValley. Os outros também nós podemos adicionar. Aqui é mais para um parâmetro mesmo. Curiosidade de vocês, assim, querem entregar algum dado para alguma empresa, vocês entreguem eles assim. Questão de títulos. Eu já expliquei aqui para vocês como é que que faz alguns tipos de formatação, certo? O Pedro também falou a questão dos formatos aqui das palavras, né? Eu deixo aqui no Tableau Light mesmo, que eu acho bacana mesmo a visualização dela. Quando você já aplica aqui, ó, ela fica bem autoexplicativa, não fica com interferências visuais, assim. A questão do título, geralmente não é muito interessante você sair atribuindo variações de cores para títulos diferentes, não. Você pode deixar ali uma cor somente para todos os títulos, que fica melhor. Essa visualização aqui, ó, tá um pouco parecida com essa. É um pouco interessante de mostrar. Então, a pessoa que está visualizando, ela vê que você tem ali uma certa organização em relação aos gráficos. Vamos aqui para nossa planilha, para nossa terceira planilha e última. Quais são as subcategorias de mercado que trazem a maior lucratividade para a DataValley? E quais as que mais se destacam, ou qual a que mais se destaca? Que no caso aqui são apenas três. Bom, nós já recebemos aqui o dado, né? Que eu quero trabalhar aqui com subcategorias. Eu pego aqui, coloco aqui por linhas para poder criar um gráfico de barras, a categoria e puxo a subcategoria. Podemos ver aqui, né, que existem as categorias eletrônico, escritório e materiais de escritório, tecnologia, papelaria, imóveis. Bom, nós vamos pegar aqui agora o nosso lucro, arrastar para cá, para cima, e já podemos ver aqui o nosso lucro obtido em cima das subcategorias. Vocês podem ver que o lucro da tecnologia ali é bem abrangente, porque na nossa planilha, vou até mostrar aqui para vocês,
Se eu colocar aqui, esse dado ele vai criar várias subgráficos de base um dentro do outro. Vocês podem ver que os produtos eles são variados. E aqui na tabela aqui de eletrônicos são variações de materiais eletrônicos mesmo, materiais ali, computadores, acessórios, celulares. Então são materiais caros, digamos assim. E para uma empresa, né, é interessante o orçamento ali, né, para esse tipo de material ser grande. No caso ali das vendas, para entregar um material de altíssima qualidade, no caso. Vou retirar aqui, porque no caso o nosso foco aqui não seria os produtos e sim só a subcategoria. Ficar mais facilidade de filtrar. Quero organizar aqui em ordem decrescente. Eu venho aqui embaixo, ó, tem aqui do lado do nome lucro, tem essa gradezinha aqui organizada. Vocês vão perceber ó, que se eu clicar aqui em cima dela, ela muda de acordo com o gráfico. Então é bem interativo. Ela mudou aqui para o original e agora vamos colocar aqui para ordem decrescente, certo? Bom, então nós obtemos aqui é, lucro por subcategorias da nossa empresa, né? Da nossa empresa DataVine. E aí, certo? Podemos aqui mudar nosso título aqui para ficar melhor visualização. Coloca aqui em negrito, aplicar, dá um OK. Podemos aqui adicionar aqui uma paleta de cores para a nossa subcategoria, certo? Temos aqui, adicionar aqui para cores. Vocês podem ver aqui que ele fica bem poluído, mesmo sendo apenas três gráficos. Nós viemos aqui, editamos o filtro de cores. Vamos colocar aqui para vermelho para ficar atribuído mesmo um para o outro. Ficar bem parecido, não ficar tão distante um do outro. Ficamos aqui em OK. E agora nós temos aqui nosso gráfico. Tem a relação também da formatação. Formatação ali. Quando eu mexi com a formatação pela primeira vez, eu pensei assim, rapaz, isso aqui é só besteira. Mas não, ela é interessante porque ela vai adicionando ali um pouquinho de charme a mais no seu gráfico, digamos assim. Você vai mexendo ali ó, com as coisas do painel. Por exemplo, eu ainda não coloquei aqui os lucros dentro da categoria, então não vai aparecer dentro do gráfico. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um preto mesmo, deixar preto. Já já eu coloco, viu, pessoal? É, no título. No título nós já mexemos. Posso colocar aqui no cabeçalho também. Ó, ele já dá um incremento a mais para o nosso gráfico e fica bem interessante. Por que que eu não mexi aqui na planilha? Porque se eu associar esse aqui da planilha, ele vai associar para a planilha toda, eu não vou conseguir mexer com nenhum desses aqui, não vou conseguir filtrar por essa paleta de cores aqui que eu estou mexendo. Então, tem aqui a questão da categoria, não adicionei o rótulo, agora está adicionado. Como eu coloquei em negrito, vamos deixar ele aqui dessa forma mesmo. Vamos aqui transferir ele para dentro do nosso gráfico. Clicar aqui em rótulo, certo? Vamos aqui em alinhamento horizontal e vamos deixar ele aqui alinhado junto com o nosso gráfico. Já podemos ver que a nossa visualização ela já está com um incremento a mais, né? Ela já está ali mais interessante de ser vista. Acho que do cabeçalho, deixa eu ver. Não, deixa eu deixar em negrito. Pronto. Ficou melhor a visualização dentro do nosso gráfico. Mexendo e nunca decido. Pois é, Ei, André, complicado. Fala assim, tu. eu acho que é bom botar esses números que estão dentro da barra, né? Tu acha melhor de branco não, porque, tipo, no vermelho, com preto tá muito... Não dá nem pra ver direito, entendeu? Vê se fica melhor, opinião minha, vê se fica melhor, Deixa tu eu ver acha? aqui. Ficou melhor? Eu acho que, ficou melhor, ficou melhor.
Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Pronto, Ele falou que fechou. sim. Obrigadão, pela Nada, meu indicação. irmão. Agora que nós já adicionamos os nossos dados aqui para as nossas 3 planilhas, agora vamos aplicar elas aqui no nosso painel, certo? O nosso painel aqui, qual é o objetivo do nosso painel? É criar os filtros dos gráficos um dentro do outro, para nós relacionarmos ali a nossa história. Então aqui eu arrasto o nosso gráfico aqui de mapas, nosso gráfico de barras com linhas e o nosso lucro por subcategoria, que é o nosso gráfico de barras. Vocês podem ver que fica bem poluído aqui com os Com as nossos agendas. filtros, pois é, com as legendas. Então, como eu falei ontem, ó, se por acaso aparecer meio azulado aqui, ó, do lado delas, vocês não cliquem, viu? Ó, por exemplo, ele selecionou a caixa toda aqui. Vocês tomem muito cuidado, se aparecer azulado assim, você não fecha, viu? Você clica de novo em cima dele aqui até ele ficar preto assim, ó, e selecionar apenas um, porque senão ele vai remover da sua planilha. Aí vocês clicam aqui, ó, vão apagando de um por um. André, em relação ao título, eu também apago ele? Não, você apenas oculta. Clica no botão direito, ocultar título. Na sua planilha ele não vai ser ocultado, certo? Vocês podem ver aqui, ó, que ele ocupa menos espaço e fica melhor a visualização. Posso mexer aqui também, ó, no nosso gráfico aqui para poder os outros ficarem menos sufocados, né? Digamos assim. Acho que ficou demais. Pronto, agora tá melhor. Vamos aproximar aqui um pouquinho para poder lhe mostrar os dados. Quanto mais a gente aproxima, alguns dados que não vão aparecendo, mas eles vão André, mostrando. Fala. André, deixa eu te perguntar. Assim, é a minha uma sugestão. Tu acha que não dá para deixar esse gráfico de barras com linhas lado a lado do de barras horizontal? Tem Que como. assim, Tem como. porque assim fica melhor para apresentar o mapa, entendeu? Ver se dá certo aí. Deixa eu ver. Tem como. Só que esse aqui vai ficar. Deixa eu ver se tem como puxar aqui. Tem. Ver se consegue puxar aí. Só que não dá pra puxar foi muito, ó. Deixa eu ver. Eita, ficou Não, foi demais. poluído. Assim tá melhor? Pra vocês verem? Eu acho que agora vê se tu consegue baixar um pouco a linha do meio. Mais um pouco. Ficou melhor? Tem que baixar mais, cara. Deixa eu ver. E aí? Melhorou? Eu acho que tá melhorzinho. Caso eu sei que ele não tá aparecendo o dado, é porque tá em coisa. Mas a nossa base aqui vai ser pegar a maior subcategoria. Como é que nós vamos aplicar aqui os filtros para nós mexermos na nossa história? Clicamos aqui, ó, com o botão mesmo da esquerda e ele já vai selecionar nosso gráfico. Vemos aqui esse funil aqui, né? E clicamos em cima dele, nós podemos usar como filtros em cima das outras planilhas. Por exemplo, eu quero filtrar aqui São Paulo. Na hora que eu clico, ele já interage com os outros gráficos que estão selecionados aqui. Então é uma coisa interessante. Nós podemos ver aqui que São Paulo é o maior, tem o maior lucro, tem a maior taxa de vendas. E ele começou apenas no ano de 2022. Porque da cidade lá, a população não é bem, né, bem grande em relação aos outros países. Ou aos outros países não, aos outros estados. Mas nós devemos deixar apenas esse filtro aqui? Não, porque quando nós vamos filtrar ali na história, nós não vamos conseguir fazer essa filtragem lá, não vamos conseguir apresentar isso lá. Então nós vamos fazer. Opa, pera aí. Pronto. Beleza. Desse jeito aqui tá bom, né? Eu acho que ele mexeu aqui numa coisa. Acho que essa tá tranquilo. Isso tá bom, né? Agora vamos fazer aqui. é, Vamos criar aqui o nome do nosso painel, né? O título do nosso painel. Geralmente ele não fica aqui, ó, em cima, que nem os outros. Que ele é só um painel interativo. O nome ele já diz. Mas podemos colocar ali, né? A relação dos pedidos por estados
em detrimento de lucro por vendas em subcategorias. Colocamos aqui só um títulozinho mesmo. Deixar aqui, ele não, geralmente não aparece, não é muito interessante, como eu falei, né? Nós pagamos tudo aqui para poder deixar só os gráficos aparentes aqui. Vamos criar aqui a nossa história, certo? Agora aqui é onde nós relacionamos todos os nossos gráficos. Para nós criarmos a nossa história, nós vamos fazer dois tipos de visualizações, uma com um filtro e uma sem um filtro, para poder realmente contar uma história ali bem contada, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo, digamos assim. Vamos selecionar aqui, né, o nosso gráfico aqui de cidades. E esse gráfico aqui nós vamos pegar realmente aqui o nosso título que nós usamos, ó, cá em cima, só para poder ter uma linha tênue. Agora vamos colocar aqui de novo o nosso gráfico, fazendo um barulho aqui. Aqui ele me ligando. Agora aqui vamos pegar o nosso gráfico de novo e vamos fazer o filtro da cidade com a maior quantidade de pedidos que foi a pergunta da nossa questão. Nós selecionamos aqui, né? Ele já está pré-selecionado. No caso aqui, essa São Paulo. Eu posso só manter apenas São Paulo. E aí ele já fica bem filtrado aqui. Vocês vão aproximando, ele precisa de um tempinho para carregar. Certo? Já criamos aqui São Paulo. O estado que tem maior quantidade de pedidos. Nós podemos ajustar aqui a nossa caixinha de interatividade para poder ficar melhor a visualização, porque às vezes nós colocamos um pouquinho a mais ali de dados, né, em relação, e aí pode meio que obstruir ali a nossa caixinha. Então, nós sempre aqui damos uma ajustada, podemos ajustar aqui também para o lado, para ficar melhor a visualização. Certo. Agora vamos aqui para o próximo, né? No caso aqui é o lucro por vendas. Nosso lucro por vendas aqui é os produtos, né? Então, aqui já tá o nome. Por vendas dos produtos durante 2021 a 2023. Certo? Agora vamos adicionar aqui de novo ele e vamos fazer aquela filtragem que eu falei. Podemos aqui deixar apenas esse dado aqui, que é o maior lucro por vendas. Vou deixar ele dessa forma aqui, porque ele apresenta os dois. O ano com o maior por vendas por vendas. Aí nós podemos aqui colocar o nome da nossa empresa, se nós quisermos. Vamos colocar aqui nosso último gráfico aqui, que ele ficou um vermelhão bem acentuado, vocês podem ver aqui. No caso aqui foi a relação
É, quais as subcategorias que o mercado trazem para a maior lucratividade? No caso aqui, relação de subcategorias com sua lucratividade. Aí, beleza, agora vamos aqui criar o nosso último painel, digamos assim, em cima da história. Vamos pegar aqui apenas o... Vamos mostrar aqui apenas a subcategoria tecnologia, né? Ter apenas subcategoria tecnologia. Destaque de lucratividade. Certo? Agora vamos fazer a relação de todos esses gráficos. Vamos pegar aqui São Paulo, certo? O ano de 2023. Um ano de 2023 e é, as nossas subcategorias. Então podemos ver aqui que quando ele faz essa filtragem, podemos aqui já obter dados para nós colocarmos aqui e finalizarmos a nossa história. Qual vai ser a nossa história aqui, né? Que nós queremos colocar. O estado de São Paulo foi o estado que mais se destacou em pedidos, vendas e subcategorias, certo? E aqui nós podemos relacionar, vamos arrastar um pouquinho para baixo, para poder aparecer. Vamos relacionar isso aqui com o nosso título. Adicionar ele aqui para o nosso título, para ficar mais organizadinho mesmo. Deixar ele iniciando também. Aplicado. E assim, nós terminamos aqui a nossa história que foi contada aqui, mesmo destrin... nós destrinchamos aqui a nossa história, colocamos aqui, relacionamos vários dados aqui, pegamos um gráfico, fizemos ele duas vezes ali, fomos contando ali a história do que nós queríamos apresentar e, por fim, nós colocamos ali os títulos também relacionados a isso, tentamos fazer esses títulos serem o mais breve possíveis, sem muita linguiça ali, sem colocar muita coisa. Então, isso é muito interessante, essa questão da interatividade do Tableau em cima em cima dos gráficos, que a gente pode correlacionar todos eles. Dependendo ali da planilha que nós estamos mexendo, né? Nós podemos correlacionar planilhas também. É uma coisa muito interessante do Tableau. Bom, ao mais é isso, galera. Vocês têm alguma dúvida em questão a isso? Questão, o estudo de caso que foi apresentado? Nenhuma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Certo. Agora eu vou passar aqui só um link
para vocês, mas vai ser disponibilizado também no material de apoio para vocês. Disponibilizar aqui para vocês, só um segundo. Esse link aqui é de uma professora que ela ensina realmente a como fazer a filtragem dos dados em específico no Tableau. Ela vai desde o início, aí vai mostrando as partes mais complexas, que são as partes que exigem programação, que exigem a questão da filtragem de dados por programação, que aí você já precisa ter um entendimento um pouquinho maior ali em cima do que você está fazendo, né? É uma parte muito legal. Também tem muitas pessoas aí no YouTube ensinando isso, então é uma coisa muito interessante. Mas é isso, pessoal. Se você não tiver nenhuma dúvida, assim, nós podemos encerrar por hoje. Então, podemos encerrar o de hoje, certo? Então, é isso. Um resto de sábado aí de final de semana para vocês, pessoal. Mas é isso. Muito obrigado aí a todos aí que apareceram em todas as aulas, que fizeram perguntas. Pode falar, quem é você, Anderson? André, Opa, sou eu. Só para lembrar o pessoal que eles têm até, quem faltou em alguma das aulas online, que eles têm até segunda-feira para preencher a frequência e assistir às aulas gravadas. certo. A Beatriz aí colocou uma observação para vocês, pessoal. Até segunda, tá? Vocês assistirem as aulas e assinarem a frequência. Beatriz, qual é que foi a palavra-chave mesmo? É Tableau, né? A da aula de hoje. Acabei de ver aqui. Isso, Tableau. Sim. Aí o link com a frequência e com a aula gravada está no último slide do material de apoio. Pronto. Fechado. Tranquilo. Mas é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí, vocês podem entrar em contato com a gente aí lá no nosso grupo da comunidade. A gente pode tentar aqui resolver, né? Ou direcionar vocês aqui, uma pessoa que pode resolver para vocês. Então é isso, uma boa noite para vocês, pessoal. Valeu, obrigadão e até a próxima. Boa noite.